Hoje no América Legal nós vamos ter o privilégio de conversar com o estilista renomado Antônio da Silva, que está aqui dando a oportunidade para a gente de conhecer um pouco sobre a sua vida, sobre a sua carreira. Antônio, como vai? Obrigado, é muito prazer e muito obrigado por me convidar aqui à entrevista com vocês. Será um prazer explicar tudo e falar da minha carreira. Antônio, fala para a gente como que tudo começou, como que surgiu o Antônio estilista. Eu penso que um criador nasce e desde muito pequeno tu já começas a encontrar, a descobrir essa sensibilidade dentro de ti. Sempre fui uma criança muito imperativa, muito criativo, já da primeira escola primária. Venho de uma família muito humilde, de Portugal, perto da zona de Lisboa. Meu pai era pescador, a minha mãe vendia peixe e eu, quando acabava, nos anos que eu me graduei da escola, a escola primária era só 4 anos, oficial. Então aí tinhas que sair, trabalhar e não ir para o mar, ou trabalhar o que fosse, e eu sempre, com a ambição de ir mais longe, pedi aos meus pais que me ajudassem, que eu queria continuar os estudos, uma paixão enorme pela arte já, muito criativo, muito artista, diria a idade de 11 anos, mas muito antes eu já desenhava. E meus pais disseram-me impossível, porque era muito caro, não havia colégios na minha terra, Lisboa era a 40 quilómetros, então eles disseram-me, tens uma opção e uma escolha, e não trabalhas, vais juntando um milheirinho, e quando tu tiveres o dinheiro junto, registas-te. Havia um externato a 10 km da minha terra, que isso era só para meninos ricos, para filhos de gente de muito dinheiro, doutores e tudo, e eu, ao fim de 2 anos, juntei o meu dinheiro e fui-me matricular para lá. Ofereci-me à diretora da escola, disse-lhe, olha, eu posso trabalhar aqui no verão, nas férias, e dá-me uma oportunidade, e ela inscreveu-me lá, e eu estudei até ao 5º ano de liceu. Registrei-me em Passos Manuel em Lisboa, que é um dos colégios mais reconhecidos da capital. Fiz a admissão lá e fiz o 2º ano e depois fiz o 5º ano de Dom João de Castro. Quando acabei o 5º ano, veio a oportunidade da imigração. Já era adolescente, já tinha 16, 17 anos, já no convívio de amizade, já os meus amigos e as minhas amigas já se vestiam por mim, já tinha lá quem cozia, já eu quando havia eventos e festas, já eu dizia a todo mundo como é que ia vestido, já dava as ideias, decorava as casas das minhas amigas, os quartos, pintava, porque foi no fim dos anos 60, princípio 70, tinha todo esse sacadelismo, quando as pessoas empeçaram a ter esse tipo de visão na vida, com colorido e tudo isso, essa afeição. Os Beatles apareceu a música, apareceu as boates, discoteca, tudo, e eu venho nessa época que foi muito emotiva, muito, muito positiva até para a juventude e tudo, porque abriu muitas portas e a mim ajudou-me na minha alma da criatividade, mas venho para os Estados Unidos e tens a mentalidade, como todo imigrante vais para aqui, cheguei aqui, pensei que vinha trabalhar numa boutique bonita, que vinha ter um trabalho, a continuidade do que lá deixei, e não foi assim, porque a imigração a ti limita-te, no princípio até que tu te encontres, tu tens que fazer o que aparece, porque vens aqui, tens que sobreviver, tens que ganhar dinheiro, tens que pagar renda, e é uma vida que deixas tudo atrás. E eu vim no tempo de Salazar. Portanto, Portugal era uma ditadura ainda nesse tempo, e eu, por a Guerra da África, também vi nessa ideia para fugir, para não ir à guerra. Os meus pais trouxeram-me já com a idade de 17 anos, antes de eu me registrar, e depois ninguém sabia se a democracia ia chegar a Portugal ou não, quando eu vim para cá, então eu senti-me muito limitado, porque já sabia que eu voltar ao meu país, naquele tempo, não podia voltar mais, porque eu tinha vindo fugido e não refratário, ia preso a vida inteira lá e tudo, se tu faltasses já à cumpridão do governo que era naquele tempo. Mas Deus é bom, e ao fim de 7 anos de eu cá estar, Portugal depois democrata, veio o 25 de Abril, e então aí passar a abrir-se portas para muita gente, onde eu fui um dos beneficiados e pude regressar ao meu país ao fim de 7 anos de cá estar. E eu pensava que ia encontrar o Portugal que tinha deixado, já não era mesmo António da Silva que tinha deixado Portugal, e quando lá cheguei, tampouco não foi o Portugal que eu tinha deixado que eu encontrei, porque a evolução, o modernismo, a juventude mudou, os estados de espírito eram diferentes, e com o contágio que eu tinha dos Estados Unidos, não me foi difícil adaptar-me lá, porque também a evolução é muito compatível e vai de mão em mão, e então eu aí adaptei-me e fui por um mês de férias e
fiquei lá 6 meses. A minha tia tinha um negócio de mariscos, eu como gosto de coisas boas na vida, gosto de vestir bem, sempre gostei, gosto de estar bem na vida, gosto de ter as qualidades de vida, pois e nunca fui uma pessoa de preconceitos nem de complexos. Pus-me com a minha tia no negócio, ia para a Ribeiranópolis, vou comprar peixe, comprava marisco, vendia peixe com ela, vendia marisco, e à noite depois vestia-me com a minha roupa elegante, ia aos boates, conviver com as pessoas que me conheciam, que eu tinha estudado com elas, muitos foram doutores, muitos cresceram engenheiros, outros ficaram pescadores, mas eu sempre, desde pequeno, nunca dividi as pessoas. Para mim, a harmonia e não a mundial é a coisa mais linda que pode haver, e eu nunca marquei as pessoas nem por estado de vida, nem por qualquer problema social que tivessem. E a mim sempre me fez uma pessoa muito mais feliz ser dessa maneira. Então eu cheguei lá e assim como convivia com o doutor ou com o engenheiro, almoçava com o pescador com a vendedora de peixe, ia aos bairros mais castiços da minha terra. Tinha uma tia minha que era irmã do meu pai que vivia numa zona fora da minha terra, tinha uma barraquinha de madeira certa do rio, e eu ia buscar centração, centrava-me aí, inspiração, e pensava abrir uma boutique lá, mas não se proporcionou. Então ao fim de um ano e pico de lá estar, volvi outra vez aos Estados Unidos, já tinha vendido tudo aqui, já não tinha mais nada meu cá, porque tive uma tragédia muito grande. Meu pai naufragou num barco de pesca em Massachusetts, em New Bedford, ao fim de 10 anos de estar aqui nos Estados Unidos, e eu tentei adaptar-me e fui para a universidade, tirei curso de desenho, já me graduei em desenho na Universidade de Massachusetts, e depois eu fui para Portugal pensando que ela ia abrir um negócio, que ia abrir uma boutique e continuar o mundo de desenho, mas eu não sabia a ruta tão larga que eu tinha ainda que caminhar nesse então, para poder chegar a algum sítio no mundo da moda, porque ser desenhador e estilista não é uma coisa que tu vês na página de uma revista de Vogue, não é a primeira página de qualquer revista que seja, é um processo, é uma aprendizagem, é uma cultura, é um culto, é uma coisa muito, muito complicada, porque tem muito a ver com o que tu pensas interiormente, como podes transmitir às pessoas, é como político, como padre, como o guia religioso, tu tens que ter umas pessoas que possam acreditar em ti, em ter fé no que tu fazes, e depois então as coisas tornam-se um bocadinho mais fáceis, porque depois já tens o teu letreiro na tua roupa e as pessoas já sabem quem tu és. Não acredito que o desenhador tenha que dar a cara a muita gente e tudo. Eu penso que o mais importante de um criador e um desenhador é a sua obra de arte estar presente e o selo que ele tenha posto na sua roupa ou no seu vestuário, as pessoas vão e o identifiquem e tenha poder de compra e venda. Depois o desenhador vai, é como o artista canta 2 ou 3 canções no palco e depois o que vende é os seus CDs e a sua música, e na rádio vai tocando e as pessoas vão, porque essa é a minha filosofia sobre o que é um criador, um desenhador, e é também de força de vontade, de poder de espírito, muita crença pessoal, porque muitas das vezes, isto é como se fosse uma montanha russa, as glórias são muito altas, mas os infernos também são muito ardentes e muito fortes e pesados. Então tu tens que ter muita força interior e muita crença em ti, porque desde o momento que uma manga não fique como a cliente queira, ou que o decote fique mais abaixo ou mais acima, ou que a bainha fique mais curta ou mais comprida, automaticamente todo o teu valor indiretamente é destruído nesse momento. Então tu tens que voltar atrás, evocar a tua força interior e convencer-te de todas as coisas, como qualquer uma filosofia na vida está na vida, e não o ponto positivo é sempre onde tu tens de que agarrar para seguir a tua vida em frente, porque o negativo não ajuda, bloqueia, paralisa. E então, essa é a experiência, e sempre vais aprendendo, vais caindo e levantando, e vais sempre aprendendo e melhorando. Tive ambições muito grandes, um dos sonhos meus era vestir uma rainha de universo. Foi uma luta muito constante, mas cheguei, já tenho tido esse prazer de